sabendo, eu estou nesse grupo aí há muito pouco tempo. A Ana Paula, embora não fala nunca de mim, não sei se vocês separaram, ela não falou o nome do IGAN, não me falou meu nome, ela não me inclui dentro desse sistema, mas eu estou aqui incluído por ela. Ela foi ela que me convidou. Então ela só esquece de mim, mas eu estou aqui por isso. E eu entrei nessa luta com uma, vamos dizer, com a mesma vontade que eu entrei no IGAN. Eu sou servidor público há muito pouco tempo, eu passei a minha vida inteira na iniciativa privada e boa parte do meu tempo na minha vida eu fiz o que eles fazem aqui na ONG, que é trabalhar pelo meio ambiente, antes de estar no serviço público. E eu entrei no serviço público para ser professor, que eu sou até hoje. Eu acumulo 2 cargos no serviço público, eu sou professor e sou analista ambiental. E em seguida eu fiz o concurso, na época que eu fiz para a terra, que agora o Dr. Beck está me lembrando, que é lá de Juiz de Fora também, que eu fiz para a nossa região lá da Zona da Mata, não tinha vaga para o IGAN. Eu fiz o concurso para o IEF, para o Instituto Estadual de Florestas, que é a luz é qual? É de cima, né? Não. Tá não? Bem, é um dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente, responsável pela Agenda Verde, né, que a gente fala no Estado, que é a área de florestas. Eu tinha vontade de trabalhar com parques. Mas eu acho que é atrás. Né? Então, é o IF. Eu queria, na época, ir trabalhar no Parque de Bitipoca, mas eu sempre trabalhei no IEF, e já trabalhava antes, pensando em florestas, em animais, em seres vivos, sempre para conservar a água. A água sempre foi meu mote minha vida inteira. Eu sempre gostei, eu nasci numa propriedade, né, numa região que tinha uma propriedade de cachoeira, eu sempre gostei de cachoeira, sempre gostei de água mineral, tinha uma água férrea lá, magnesiana, na minha propriedade, eu bebia água a vida inteira dela, e foi para mim uma grata satisfação chegar lá em Cambuquira, e falei com eles que agora eu estou viciado em beber água mineral. Eles chegaram aqui, eu nem quis saber do lanche, só quis beber água mineral. Eu entrei nessa causa meio de paraquedas. Para falar a verdade, eu conheço pouco dela e, como já foi dito aqui antes pelo professor Gilberto, nós todos conhecemos pouco dela. Quando a gente fala em gestão de águas, a gente está muito acostumado a falar com propriedade dos 2%, 2,5% da água que a gente chama de água superficial, que é essa água que está aí disponível aos nossos olhos. As águas subterrâneas ainda são muito pouco estudadas, muito pouco compreendidas e, por conta disso, muito mal geridas. E não é à toa que a gente está aqui no enfrentamento dessa situação que a Ana Paula acabou de expor e que eu quero lembrar a vocês. O Estado, que ela acabou de lembrar, e como boa advogada que é e socióloga, ela sabe disso, somos nós. Tá? O IGAN, que é o órgão que eu estou aqui hoje representando, a FEAM, o IEF, o Ministério Público, que o Dr. Bex representa, são entes do Estado que podem ser governados por algum tempo por pessoas que não têm o mesmo interesse que nós. Mas é importante lembrar, somos nós que os colocamos lá. Somos nós que os elegemos. Então eu vou dizer para vocês que o IGAN tem menos de 100 servidores para fazer a missão que eu vou apresentar para vocês aqui, e esses servidores não querem nada diferente do que o que a Ana Paula acabou de colocar aqui agora. Não tem nenhum interesse econômico e não trabalham pensando nisso. Nós acabamos de vir do professor Gilberto, Estela, que está aqui, de um encontro internacional de revitalização de rios, lá em Belo Horizonte, que foi muito falado isso. Eu cobrei veementemente de todos que criticaram o IGAN, falando da instituição, como se a instituição fosse contra os recursos hídricos, como se ela abandonasse os comitês de bacia, como se ela não fizesse o papel dela. E eu quero dizer para vocês que os servidores nunca fizeram isso. Eu pedi a um dos palestrantes que falou isso que ele me desse um nome
de um servidor que tivesse feito isso. Porque eu não sou servidor do IGAM, como eu falei para vocês, eu estou lá disponibilizado. Mas eu nunca encontrei esse servidor entre os servidores do IGAM. Então, os interesses que movem na direção contrária, que eventualmente podem estar na direção do IGAM, eu também ainda não encontrei uma direção do IGAM que falasse desse jeito, não são os interesses dos servidores, da instituição. São interesses de um governante e a gente tem que lembrar que eles estão lá, como eu falei, por nossa causa. Tá? Então vamos pensar nisso, ano que vem tem eleição. Bem, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é composto por essas entidades. A gente tem agregado aqui ainda a Polícia Militar de Meio Ambiente. Infelizmente, nós nos afastamos, né, doutor Bergson, do Ministério Público. Para mim, era o parceiro que não podia faltar em nenhuma agenda. Eu lamento profundamente que a gente tenha se afastado. E a gente vai considerar ainda no meio desses entes, eu vou falar aqui, os comitês de bacia, por exemplo, são entes de Estado e que também estão dentro do sistema, como eu vou mostrar para vocês. Bem, o IGAM foi criado em 1997, completou esse ano, portanto, 20 anos de idade, é quase igual à ONG Nova Cambuquira, só que já deixou a adolescência, já está quase completando a maioridade absoluta aos 21, né? E está vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD. No âmbito federal, integra o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. E na esfera estadual, integra o CISEMA, que eu acabei de apresentar para vocês, e o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que os comitês de bacia também estão inclusos. Onde eles estão inclusos. A competência do Instituto, né, é planejar e promover as ações direcionadas à preservação da quantidade e da qualidade das águas em Minas, pois que esse gerenciamento é feito pela outorga de direito de uso, e aqui eu quero fazer um parênteses, modelos de gestão. Desde 2011, o IGAM não executa os atos de outorga de direito de uso de água. Eu vou mostrar para vocês todos os estudos para que isso seja feito pelo Estado, são feitos pelo IGAM. Todos os dados, como o professor Gilberto já colocou aqui, infelizmente, muito aquém do que nós deveríamos estar utilizando hoje, são dados de estudo do IGAM. Mas hoje a responsabilidade foi transferida para a Secretaria de Meio Ambiente. Existem as superintendências regionais, são 9, né, nas regiões de Minas, e elas é que emitem essa outorga, com gente que pode ser ou não do IGAM, tá? Mas usando os dados que a gente tem. Isso já é para a gente uma questão crítica, inclusive o IGAM está retomando isso agora no decreto, é provável que a outorga volte para o IGAM. Não sei em que condições faremos isso, porque tem as condições técnicas, o professor colocou aqui que a universidade tem, nós também temos, limitantes, mas é anseio do IGAM voltar a gerir separadamente do licenciamento ambiental a questão das águas, porque, como o professor já falou aqui mais cedo, eu vou reiterar em alguns momentos aqui, não tem nada a ver com licenciamento ambiental. Bem, esse gerenciamento, então, ele é feito por meio da outorga, que não é um instrumento hoje de nossa alçada, fundamentalmente, né, na execução, mas a gente faz o cadastro de uso insignificante, também foi comentado pelo professor, eu vou falar um pouquinho dele no final, e da importância que é um instrumento simplificado de direito de uso de água. Na verdade, é só um cadastro. O que ficou sobre a nossa alçada hoje é o monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, os planos de recursos hídricos e a consolidação dos comitês de bacia e agência de bacias. Esta lógica de competências acaba fazendo o IGAM uma instituição que tem essa diretriz de administração compartilhada e descentralizada. Eu acho que uma das coisas mais bacanas é legal a gente pensar que a água sempre tem que ser desse jeito mesmo. Não dá para ser... mãe, não é pai. Não dá para ser uma coisa discutida de cima para baixo, não dá para ser uma coisa imposta. E a gestão do IGAM já vai nessa linha, junto com os comitês de bacia, de descentralização e de discussão participativa, né, de tomada de decisão de forma participativa, descentralizada. Bem, o IGAM desenvolve já há algum tempo algumas ações de divulgação da instituição, mas a maioria das pessoas não conhece essa instituição. O IEF é o ente do CISEMA mais conhecido, a FEAM também é muito pouco conhecido.
e nos últimos anos, trabalhando mais diretamente no fortalecimento dos comitês de bacia, o IGAM desenvolveu essa ferramenta que é o Portal dos Comitês. Quem não conhece nada do IGAM ou não conhece nada do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos no Estado, eu recomendo fortemente que consulte esse portal, comitês.igam.mg.gov.br. Mas se botar Portal dos Comitês, abre do mesmo jeito. Lá dentro tem diversas informações, desde quem somos, editais, legislação, o site do IGAM, os comitês estaduais, federais, agências de bacia, mapas de unidade, fóruns, capacitação, links para outras portas que eu vou mostrar aqui para vocês, com informações inclusive de cunho científico, né? O portal InfoHidro que eu vou apresentar para vocês aqui tem informação para estudos que aqui em Lavras são frequentemente utilizados e que a universidade nos ajudou a desenvolver, inclusive. Boa parte das ferramentas Viçosa e Lavras ajudaram a desenvolver. Bem, então estão lá dentro informações sobre os nossos 36 comitês, que eu vou apresentar para vocês aqui agora. São essas as unidades de planejamento do Estado de Minas Gerais, elas estão elencadas todas aqui do lado, e nós estamos aqui na bacia do Rio Grande, mais especificamente aqui, né, na divisa do GD2 com o GD1. O professor Gilberto comentou aqui da participação da Universidade de Lavras no GD2, no GD1 e no GD4, não é isso? Vocês estão presentes? Eu não sei se no GD3 também. Mas GD3 também, né? Ah, o 4 não. Tá. Bem, a universidade, já vou responder a questão que ele colocou aqui, não tem que estar associada só a esses comitês, né? Ela pode estar associada a qualquer outro comitê, mas eu quero lembrar, é uma coisa que ele provocou, eu falei que eu vou falar disso, que a gente tem que integrar todas as academias, todos os interesses científicos de gestão de água de qualquer lugar do planeta, sem colocar o mote aqui de é porque da Alemanha vai querer vir cá para explorar nossa água. Não interessa, nós precisamos de informação sobre água de qualquer lugar. Qualquer um que queira investir recursos econômicos, técnicos, científicos nessa questão, a gente precisa envolver. Porque ela não é fácil de resolver, é das mais complexas que tem. Basta a gente pensar que nós estamos sobre uma plataforma, né, continental das mais profundas do planeta. Os solos mais antigos do planeta estão aqui. Nós temos uma plataforma que pode chegar a 70 quilômetros de profundidade. Vai estudar essa geologia quem quiser, mas como o professor falou aqui, não é fácil. Não é fácil mesmo, e não é barato. Então, quando eu falo de usar todos os esforços, o Ministério Público já aloca recursos que ele recebe de compensações ambientais para isso, e a gente precisa aprender a direcionar isso muito fortemente na direção da geologia e da hidrogeologia, que são informações precárias que a gente tem. Eu comecei, vou falar isso já aqui, professor, comecei essa conversa com a professora Maria João Feio, da Universidade de Portugal, lá no encontro semana passada. Eu tenho conversado com pesquisadores da Alemanha, o pessoal da ONG já conversa com o Berna. A gente precisa juntar todos os esforços, porque com certeza nem aqui, nem Viçosa, nem Lavras, nem Ouro Preto, nem o FMG não tem um número de pesquisadores disponíveis e com condição econômica para fazer todas as pesquisas que a gente precisa. O Ministério Público, a gente precisa se unir. Só tem esse caminho, gente. Não tem outro caminho. Se eu pegar todo o dinheiro que tem lá dentro das ONGs, ou lá dentro dos comitês, ou dentro da universidade, não dá para fazer nada. Tá? Não dá para chegar num décimo do que a gente tem que fazer. Nós temos que associar. Bem, então os comitês estão aí, são esses todos. Aqui em Minas talvez seja o nível mais avançado de organização de comitês que a gente tem, embora se eu pedir para a Estela falar aqui, ela me taca de lá um livro, uma pedra na cabeça, falando, está faltando tudo, né? E está faltando tudo, tá? Falta muito mais, a gente tem que fazer muito, mas muito mais. Nesses 20 anos foi muita coisa feita, mas é muito pouco perto do que tem que se fazer, tá? E a gente precisa investir nisso, eu vou tentar mostrar mais um pouco disso que foi feito. Então, entre criar comitês, organizar comitês, a gente chegou esse ano num processo eleitoral que talvez tenha sido o mais avançado processo eleitoral que a gente fez, usando mídias sociais, usando várias ferramentas que a gente colocou em campo aí, o portal dos comitês, que está ali o endereço dele, para quem quiser anotar. A gente conseguiu concluir agora, está faltando só dar posse, processo eleitoral de todos os comitês. O professor Gilberto, inclusive, falou aqui onde Lavras entrou e alguns dos atores que estão
lá nos comitês estão aqui presentes, a ONG, né? A Estela, que é presidente hoje, também está voltando. Eu mesmo sou representante em alguns comitês. Esse processo é uma etapa difícil, foi um ano de trabalho. Eu falei que outro dia, eu brinquei lá dentro do IGAM, que eu acumulei 6 multas de trânsito, 2 batidas de automóvel, 3 artérias coronarianas entupidas, uma hérnia de disco, e ainda não sei se tem mais alguma coisa, mas o processo está concluído. Eu tive que trabalhar com 330 municípios durante 8 meses sem parar. Eu não conseguia ficar em casa. Minha mulher está lá, eu estou até querendo que ela me apresente os novos Ricardões, porque eu não sei quantos mais tem. Todo dia que eu chegava em casa, eu perguntava, chegou alguém novo? Não, graças a Deus. Não parava em casa. Mas, bem, o processo está concluído e agora nós temos que avançar no que a gente está falando aqui. Eu boto essa lâmina para vocês aí para discutir um número. O último resumo executivo de qualidade é de 2015, tem 2 anos. Nós temos dados permanentes e tratados. A gente está produzindo dados científicos o tempo todo e tratando eles. Só não consegue produzir um resumo executivo, não consegue divulgar, porque não tem recurso, nem pessoal. Volto a insistir, menos de 100 pessoas trabalhando no IGAM para fazer isso. Eu vou mostrar um pouquinho do que é. Então, o portal InfoHidro é um portal de informação, como o nome diz, né, sobre recursos hídricos. Está lá dentro do portal dos comitês, está dentro do site do IGAM, e você entra nele sozinho também. Se você digitar portal InfoHidro, você abre. E ele tem informações sobre gestão de águas, meteorologia, unidade de planejamento, publicações técnicas, mapoteca, etc, etc, etc. São muitas informações, só aquele relatório de qualidade ali, você para ler, ele é um livro. E tem alguns, né? Esse programa de monitoramento ele tem uma base, né? Desde 1997, quando começou, nós herdamos esse monitoramento pronto do INMET, da ANA, né? Dos órgãos que existiam, não era nem a ANA ainda, dos órgãos que existiam no país. E de lá até agora, na verdade essa lâmina de 2016, 2017 só aumentou um pouquinho mais, por conta principalmente do acidente de Mariana, que a gente conseguiu colocar algumas estações a mais na bacia do Rio Doce, aqui. Então aumentou um pouco mais esse número, mas até 2016 a gente tinha, do início do monitoramento em 97 até 2001, o IGAM começa a subir, até agora a gente tem 564 estações de águas superficiais e 143 de águas subterrâneas. Volto a insistir, o número é muito pequeno, principalmente em termos de água subterrânea. Quando o professor mostrou o ciclo hidrológico aqui, dá para a gente ver a água está passando, correndo, você está vendo onde é que ela está, você consegue estudar ela com muito mais facilidade do que a água que está lá embaixo. Então, a água subterrânea é muito difícil de estudar. Se vocês pararem para me perguntar onde é que estão essas 143 estações de monitoramento, elas estão quase todas aqui, na região cárstica, que é a região onde temos águas subterrâneas em Minas. E por conta disso é a região mais monitorada. Mas poderíamos estar estudando toda a região? Sim. Provavelmente o que nós vamos ter é dificuldade de encontrar recursos para fazer essa pesquisa, porque como lembrou o professor, a maior parte do nosso território é gneiss. É uma rocha que tem característica de acúmulo de água em fraturas. Essas fraturas são poucas e estão aleatoriamente dentro das rochas. Então, se você localizar onde é que está uma fratura, para você fazer o poço e achar onde é que a água está sendo conduzida, ou se ela está sendo conduzida dessa bacia para outra, isso é um negócio meio complicado. Eu não sei se todo mundo entendeu aqui quando ele falou a questão do limite topográfico e limite geográfico, eu não sei até onde que as pessoas que estão aqui são do setor, mas quando a gente está falando em limite topográfico, nós estamos falando de uma linha de cumeada em cima do vale, do topo das montanhas em volta do vale, onde todas as águas que caem ali vão para a mesma calha, ou seja, para o fundo do vale onde está correndo um curso de água principal. Quando você está falando de geologia, uma rocha que está debaixo dessa mesma montanha que é limite aqui de topografia, ela pode estar colocando água que cai no topo do morro, essa que vai chover e escorrer toda para o lado de cá. A rocha pode estar virada para o lado de lá. E toda a água que cai nesse morro até o final do morro, pode na hora que infiltra, em vez de ir para o lado de lá da bacia e para o lado de lá. Nossa. Isso significa que você não sabe exatamente onde é que está. E para isso a gente teria que estudar muita geologia. Fazer perfuração para encontrar
as rochas, né, o relevo das rochas debaixo do solo. Que não é uma coisa, como vocês devem imaginar, simples, barata, fácil de fazer. Então a gente tem que ser estratégico nessas coisas, tem que estudar nos lugares que são prioridade. No caso aqui, a gente tem uma área muito boa para trabalhar e precisamos pensar nisso. É uma área exemplo para trabalhar. Bem, além do monitoramento da qualidade, a gente tem que informar isso, como eu mostrei para vocês, né? O resumo executivo aqui é uma das ferramentas, então é todo um relatório, sai em meio digital e sai online. Esses digitais que existem estão lá no portal, tá? Vocês conseguem acessar. A gente tem diversos gráficos que são editados permanentemente e os mapas que apresentam as informações. Está aqui, ó, o endereço do portal Infohidro, mas vocês acessam, como eu falei, basta botar Infohidro, portal, abre a página no Google na mesma hora. Bem, não é muito fácil também, vou lembrar, produzir esse tanto de informação, catalogar isso com 90 servidores. Esse mapa é o último mapa de qualidade das águas. Ele foi um mapa produzido em 2016, a gente ainda não fez em 2017, e ele reúne aqui, basicamente, duas informações sobre qualidade, que estão, para quem está de longe aí não vai dar para ver, está aqui como contaminação por tóxicos e índice de qualidade de água, que é o IQA, tem um conjunto de parâmetros para a gente avaliar a qualidade da água. O IQA, normalmente, ele aparece como um traçado, né? A cor que o rio aparece aqui no mapa. E a contaminação por tóxico pelos pontos onde tem as estações, então são esses pontinhos. Se vocês colocarem aqui na bacia do Rio Grande, tem alguns pontinhos vermelhos, aqui e aqui, alguns amarelos que vão sumir aí para vocês no meio das linhas amarelas, mas boa parte dos rios está com linha amarela, alguns poucos com linha vermelha e a grande maioria linha azul e verde, que significa excelente ou bom índice de qualidade de águas. Tá? Aonde está amarelo, né, é médio e aonde está vermelho é ruim. Tá? Os pontos verdes são, também vocês não vão conseguir ver, os pontos verdes são baixa contaminação por tóxico, os pontos vermelhos alta e os pontos amarelo média. A gente tem alguns pontos amarelos, que é média, e alguns poucos pontos vermelhos. Normalmente, essa contaminação por tóxicos se dá nessa nossa região aqui, por lançamento de efluentes não tratados nas zonas urbanas e contaminação por agrotóxicos nas zonas rurais. Tá? Em geral, são os dois principais contaminantes. Na nossa região não é incomum. Bem, além disso, nós temos o sistema meteorológico, o SINGE, que tem um radar meteorológico principal e mais dois outros que compõem, o Centro Nacional de Desastres Naturais, e é um instrumento, uma ferramenta mais moderna para a gente fazer riscos de secas e enchentes, principalmente, entre outras questões, mas principalmente isso. O radar, ele tem essa página, vocês também conseguem entrar SINGE, tem a sala de situação, onde a gente tem informações atualizadas, como vocês vão ver aqui agora. Esse aí é o monitoramento de hidrometeorológico de eventos críticos da última temporada de chuva, que é outubro do ano passado até março desse ano. Então a gente tem aqui as anomalias de precipitação para outubro até março. E a gente consegue perceber nitidamente, só para vocês terem uma noção, também não deve dar para ver de trás, isso aqui é menos de 80, menos 70, menos 60, menos 50 e vai até zero. Tá? Então, esse ponto aqui é anomalia nenhuma. Daqui para cá é aumento, nas anomalias. E aqui, daqui para cá é condição de normalidade, tá? Ou condição de melhora. Se vocês repararem, as cores amarela, alaranjada e vermelha preponderam em todos os mapas. Isso quer dizer que, e aí vamos lembrar principalmente que a gente está aqui, ó, bacia do Grande, ó, tirando outubro do ano passado, tá, que estava verde, amarelo e branco, normal para um pouco ruim, amarelo e amarelo mais escuro, piorando, aqui médio também, aqui igual lá,
e aqui médio. Ou seja, em quase todo o período chuvoso do ano passado até março deste ano, caiu menos chuva do que o normal. Ou seja, a recarga, que o professor bem lembrou aqui cedo, foi menor do que a que deveria ocorrer. Isso significa que o lençol freático começou esse ano menor do que o que estava o ano passado. Ah, bem, se vocês pararem para lembrar só uma coisa que eu vou falar aqui, os usos nunca diminuem, eles sempre aumentam, porque a população cresce, né? Então, nós estamos cada vez com o lençol mais rebaixado. E como bem lembrou o professor aqui também, eu preciso fazer essa recarga o tempo todo para que os níveis se mantenham. Então, quando eu altero lá o curso da água, uma explotação e diminuo o nível da água, eu preciso que chova para repor, né? Se isso não está acontecendo, eu tenho uma depressão no ano seguinte, e no próximo ano eu vou começar com menos água. Se não tiver recarga no ano seguinte, muito superior, mais do que o normal, eu vou começar o outro ano também assim. Ah, isso pode acontecer, gente? Pode. Pode chover e recarregar tudo de uma vez só, num período de chuva. Mas não é igual a gente está vendo agora, que ficou esse tempo todo seco agora no final do ano, e de repente começou a dar esse monte de temporal aí de uma vez só. A infiltração, como ele mostrou aqui também, ela demora. Tá? Enche a calha aqui em cima, que vai embora rápido. Mas a água lá embaixo não. E é essa que preocupa. Aqui no nosso caso das águas minerais, ainda mais. Bem, a rede de monitoramento nossa aqui, então, como eu tinha mostrado para vocês, né, a gente tem uma rede de alerta e com vários pontos. Aqui na bacia a gente consegue ver a maioria da rede da ANA, né? Quase toda a rede, esses pontos aqui, ó, tá? São quase todos da ANA, então principalmente nessa região. Tá? São rede de alerta, né, com estações telemétricas, são 30 pontos, a do IGAN são 46, tem 15 do Riachão, 66 aqui da ANA e total de 157 estações meteorológicas, hidrometeorológicas. Isso aqui é uma imagem, essa aqui é a imagem de 30 do 11, tá? Da sala de situação, você vê a bacia aqui, a gente está vendo que está estado de alerta aqui de atenção, e os outros pontos todos estão normal, né? Não tem condição de alerta. Essa é uma das formas que é apresentada, essa aqui é a outra, mostrando exatamente os dados, né, tabulados do monitoramento hidrológico. Então, classificação conforme os critérios da DN 49, e aí a gente tem aqui pelas cores, ó, alerta, atenção e normal, tá vendo? E tem aqui, que eu vou lembrar, depois eu vou falar um pouquinho da norma, o Dr. Beckson vai poder falar melhor do que eu, que ele ajudou inclusive a escrever lá no Conselho Estadual, a norma que trata de restrição de uso, que foi comentada aqui pelo professor hoje mais cedo também, eu vou mostrar ela rapidamente aqui para vocês. Bem, o IGAN ficou entre o processo de outorga uma lacuna, porque em Minas nós temos o chamado uso insignificante, que na verdade eu tenho que ficar meus temores também, porque como lembrou bem o professor, sem dados técnicos bem fundamentados, como é que você sabe se uma coisa é significante ou insignificante? Bem, nós temos um mapeamento que é bastante antigo, começou na década de 80, eu passei direto aqui sem ver, apertei o botão, que divide Minas nessas duas regiões aqui, ó. Essa de baixo e essa de cima. Aqui a vazão é um pouco menor e a gente considera metade, o limite é a metade daqui de baixo. Aqui é meio litro por segundo para captações e aqui é 1 litro por segundo. A região norte de Minas, que é mais seca, e a região sul, que tem mais água. Mas isso aqui foi uma determinação para a gente determinar aqui. Os usos insignificantes estão nessa linha, é abaixo disso, e aqui em cima é abaixo disso. Bem, qual que é o critério depois disso? Zero. A gente não avançou nada nisso. Eu acho que hoje, se a gente fizesse uma revisão, mudava todo o arranjo. Essa região aqui, ó, de Minas, está com vários problemas de conflitos, falta de água. Então a gente teria que rever várias regiões que têm problemas muito sérios e que o uso insignificante deixou de ser insignificante, passou a ser significativo.
Mas o pior de tudo é o seguinte, como o uso era insignificante, ele não demandava água autorizativa. Eu podia usar sem ter autorização do Estado. E aí é um problema sério. As pessoas usam, ao Deus dará, os usos significantes, fura um pocinho de 1 litro por segundo, faz uma represinha de menos de 5 mil metros, e etc. São várias formas de uso que cada um pensa, como bem lembrou o professor aqui, que é insignificante, que é meu uso, eu tenho direito, e usa e não informa. Bem, se eu tiver 1 milhão de usos significantes de 1 litro de água numa determinada bacia, dá para vocês entenderem o que eu estou querendo falar, né? O uso vai ficar significativo. Se ele não for informado, como é que eu sei? Eu autorizo determinado uso lá, é o que o professor lembrou aqui, e simplesmente posso estar acabando com tudo, porque eu estou autorizando em cima do que eu sei. Então, é uma disputa longa, né? Eu estava no IEF ainda quando o IGAN lançou a primeira campanha, chamava Faça Uso Legal, que era para as pessoas cadastrarem os seus usos de água. O nível de ignorância que a gente tinha a respeito de uso de água, dessa relação demanda-disponibilidade, que é o que trata o IGAN, era tão grande na sociedade que a Polícia Ambiental, o IEF, vários tipos de entidades, sindicatos participaram dessa campanha. Mas era a coisa mais engraçada. Eu vi vários processos desses sendo entregues. O sujeito catalogava as 25 nascentes que tinha na propriedade dele no documento. Só que ele não tinha informação nenhuma sobre ela, não sabia quanto tinha de vazão, não tinha nada. E na verdade não era para ele fazer nada disso. Não era um cadastro de disponibilidade de água na propriedade. Era um cadastro de uso de água na propriedade. O que ele tinha que informar era: estou usando nesta nascente ou nesse ponto de captação tanto, que era o que a gente queria ter de informação. Porque os dados de disponibilidade a gente faz por cálculo matemático, por conhecimento das bacias. Precisa se atualizar também, mas a nossa condição de analisar isso é muito melhor do que o dado aleatório. E aí, o que aconteceu foi que essas informações foram praticamente jogadas fora. E aí isso vem sendo tratado há muito tempo pela Agência Nacional de Águas, pelo IGAN, como fazer. A Agência Nacional de Águas começou com um programa e a gente agora está fazendo, adotou praticamente o mesmo programa, é muito parecido com ele, que é o cadastro de uso insignificante. Esse cadastro de uso significante agora é online, gratuito, e basta a pessoa ter acesso à internet para fazer, né, a requisição e caracterização do uso. A gente faz a localização e validação do recurso no GeoCian, que é o Sistema de Informação, e aí tem a emissão e validação de uma certidão e depois vai entrar no Sistema de Informações Ambientais do Estado. Com isso a gente consegue ter dados mais significativos sobre o uso de água. Essa é a página, né, quando você entra para fazer o cadastro de uso significante, essa é a página que aparece, e esse aí é o modelo de certidão que o sistema gera quando você conclui o processo. Bem, a questão da informação sobre uso insignificante é fundamental para tudo, tá, gente? Em termos de gestão de água. A gente teria que fazer, para ficar perfeito, todos os usos de água tinham que estar cadastrados. Pra vocês terem ideia do que é perfeição disso. Então, ninguém poderia estar fora. Isso é uma coisa que a gente sabe que vai demorar. Mas nós precisamos lutar para conseguir isso. E os comitês de bacia são um instrumento para isso, a sociedade em geral, os órgãos ambientais, o Ministério, todos. Deparou com uma situação que você está vendo que tem uso, não está cadastrado, tem que pedir cadastramento. E a gente tem lutado para buscar isso, e a gente vai ver resultado disso na hora de trabalhar esse tipo de ferramenta que a gente está discutindo aqui hoje. Que eu estou apresentando um pouco de todas essas questões do IGAN, sem falar de outras. A gente é Secretaria Executiva do FIDO, que é o Fundo de Recursos Hídricos do Estado, que também sabe Deus porque está contingenciado e não chega na aplicação para quem precisa, mas é um fundo que a gente lutou para botar ele em prática com projetos durante muito ano, inclusive sustentando boa parte do custeio dos comitês de bacia, e a gente ficou sem esse recurso por parte do Estado durante um tempo. Parece que agora estão refletindo sobre ele voltar o ano que vem. Uma outra coisa que aconteceu no meio desse caminho, apareceu a resolução do CNRH 76/2007, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece diretrizes gerais para a integração entre gestão de recursos hídricos
e gestão das águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários. E isso foi aplicado no estado de Minas Gerais a partir do desenho de um termo de cooperação técnica para procedimentos aí para atender essa resolução. Bem, esse termo de cooperação foi desenhado, discutido entre o IGAM e o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e quando a gente estava no auge de fechar esse processo, o DNPM foi extinto pelo atual presidente da República. Agora eu acho que vai resolver, porque ele acabou de criar a Agência Nacional, né, de Mineração, e aí eu acho que agora nós vamos conseguir conversar de novo, porque estava sendo fechado em Minas Gerais com o superintendente de Minas Gerais, que, como deixou de ser DNPM, ficou suspenso, ele não podia firmar mais nada. Agora voltou a ser agência, acho que vai, não sei se vai ser superintendência, que nome vai ser dado à regional aqui da Agência de Mineração, mas a gente está esperando. Nós também no IGAM tivemos uma mudança de direção geral e voltou a casa agora nossa colega de trabalho, a Marília, que já foi diretora também do IGAM, e ela já assumiu o compromisso com os comitês semana passada de tocar todas as empreitadas que estão a caminho aí, fazer valer, né, o direcionamento que ela tem dentro do governo para conseguir executar algumas das nossas ações. Espero eu que esta seja uma delas. Tá? A gente está cobrando já isso dela para que a gente consiga chegar em algum lugar. Bem, depois, essa história é um pouco mais antiga, ela continuou acontecendo até agora, né? Está acontecendo ainda, mas em 2017, agora em setembro, e aí eu vou até pedir depois ao Dr. Beckson para comentar a situação que isso aconteceu, o COPAM, que é o Conselho de Política Ambiental, né, é um colegiado que tem essa discussão da política ambiental junto com a sociedade, e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Dr. Beckson é membro, estabeleceu, né, essa deliberação normativa conjunta, agora em setembro de 2017, com diretrizes e procedimentos para definição de áreas de restrição e controle dos usos das águas subterrâneas. Eu conheci essa ferramenta para falar para vocês, na verdade, ontem, porque a última discussão que eu tive lá em Cambuquira foi exatamente setembro, outubro, né? Nós estávamos discutindo, que eu não sou membro do Conselho Estadual. Nesse ano eu não consegui participar de nenhuma reunião, eu participo de vez em quando, mas não consegui participar de nenhuma e não tomei conhecimento dessa deliberação. Ontem a colega do IGAM, que acompanha o termo de cooperação, eu falei com ela, que eu estava vindo para cá semana passada, ontem ela me mandou essa deliberação, eu li ela ontem à noite, quando eu cheguei aqui, e aí fiquei muito feliz, né, por um lado, porque vi que o Conselho Estadual conseguiu elencar aqui algumas boas ferramentas para a gente resistir nessa questão das águas minerais e talvez para mudar a forma de conduzir. Eu vou só mostrar rapidamente, depois eu peço ao Dr. Beckson para complementar, mas o artigo 2º dessa deliberação define o que são áreas de restrição e controle, que são aquelas onde existe necessidade de disciplinar as intervenções em águas subterrâneas e atividades potencialmente poluidoras, com ênfase na proteção, conservação, recuperação e o uso sustentável, tais como áreas de explotação de água subterrânea para abastecimento público e outros usos prioritários, áreas vulneráveis à contaminação da água subterrânea, áreas com solo contaminado ou água subterrânea contaminada, áreas com indícios de superexplotação ou com superexplotação confirmada, áreas de risco geológico geotécnico associado à explotação de água subterrânea, outras áreas vulneráveis em razão da explotação de água subterrânea. Bem, a ADN estabelece uma série de critérios, regras, metodologias para a gente conduzir essa restrição. Basicamente, eu acho que dá para vocês notarem que contaminação e superexplotação, as duas questões que a ADN envolve. Contaminação, o professor já falou aqui mais cedo, é difícil de excluir contaminação em nascentes, em afloramento de água. Em poços, em captações subterrâneas, gente, é importantíssimo, ele mostrou aqui
alguns estudos, rapidamente postou uma lâmina sobre postos. É importantíssimo saber fazer, que é um drama que a gente está vivendo nesse momento. As pessoas estão configurando postos para todo lado. É importante lembrar que a perfuração de um poço é algo altamente técnico. Tá? Se feito com produtos de baixa qualidade ou de forma incorreta, você não só pode contaminar, obstruir a passagem, tem uma série de erros que podem acontecer, e é por isso que isso tem que ter regra muito bem definida e controlada. Não é à toa que nas outorgas de poços de água, só o engenheiro de Minas e o geólogo, podem fazer os relatórios para entregar ao órgão ambiental. O que tem acontecido em geral, eu já vi casos, fiquei sabendo recentemente de dois que estão me preocupando muito na minha região lá, de um biólogo e um geógrafo que estão fazendo e pegam a assinatura de um geólogo e entregam no órgão. Para vocês terem uma noção, esse caso eu fiquei sabendo porque é uma cidade que está com problema seríssimo de abastecimento de água, e numa mesma rua, um construtor perfurou 3 poços para abastecer os prédios que ele construiu, porque não tem água na cidade. Então, ao invés de ir a Copasa buscar água, ele furou poço para abastecer o prédio de água. Detalhe, os prédios estão construídos numa rua que está na vertente de um morro onde em cima é um cemitério. Ou seja, as pessoas vão consumir necrochorume na sua água, provavelmente. Bem, era a minha última lâmina, ela já me deu um alerta ali de 5 minutos. É só para falar que essa lâmina mostra aquilo que é a caracterização da ADN para restrição. As formas de restringir, elas estão envolvidas com muitas questões que a gente colocou aqui, principalmente o trabalho de pesquisa e conhecimento. Quando a gente olha, como é que eu sei o que é risco geológico e geotécnico? Muito estudo por fazer ainda, tá? Não adianta, e aí, doutor, lembrar isso, que não adianta a gente estabelecer só a norma, o doutor Beck sabe muito bem disso. Às vezes a gente faz com muita boa vontade a norma, cria a obrigação de fazer, mas depois disso a sociedade precisa participar. E fala, não existe a norma? Então Estado, poder público, União, que é bom lembrar, que você falou muito do Estado, mas não foi o Estado que criou as águas minerais, não é a União. Vamos lá e vamos ter que investir nisso aqui. Se tem uma lei que diz que você tem que fazer isso, tem que ter o estudo, tem que ter o risco medido, isso tem que ser feito. Bem, nessa norma diz que na elaboração do processo de outorga, esses estudos precisam ser feitos. A grande questão volto a falar para vocês, como estão sendo feitos. E isso é uma coisa que a gente precisa começar a fiscalizar muito severamente. Bem, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Esse é o meu contato, tá? Aqui tem telefone lá do núcleo onde eu trabalho, fica lotado em Juiz de Fora. Meu e-mail, quem quiser fazer algum contato, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Pode. Depois. Doutor Beto, vamos voltar para a mesa? Se vocês quiserem se dirigir à mesa novamente. Acabou de levar, não tem problema. Acabou de levar. O microfone? Pode falar. Pessoal, boa tarde a todos, né? Deve ser um pré-almoço. E é uma satisfação grande eu poder estar aqui junto com antigos militantes, né? A Ana Paula falou em ativistas. Eu acho que todos nós somos os ativistas, somos os lutadores aí, não vou dizer há anos, mas há décadas que nós estamos nesse empenho, tentando construir algo que seja em função do bem coletivo, né? Além do bem econômico, empresarial, e é uma luta que não é de um dia, não é de um mês, é uma luta de décadas mesmo,
e eu acho que só de permanecer lutando já vale a nossa vontade, já vale a nossa existência, né? Então, gostaria de agradecer ao Valderi, ao professor Zé Roberto, ao professor Arimateia, a organização, o convite para estar aqui presente, meus colegas de mesa, o Eduardo, que é do IGAN, que é um nosso parceiro, com o qual a gente está sempre em contato, a Ana Paula, que é vamos dizer assim, uma atora social, não é atriz, é atora, né? Não é poetisa, é poeta, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas de gênero aí, complicado, às vezes não é politicamente correto, mas uma atora social importante em Cambuquira e em todo o circuito das águas, né? E o Tiago também como presidente da ONG. Eu sempre costumo dizer que Cambuquira tem assim uma articulação da sociedade civil muito importante. Não vou dizer que é a mais articulada aí das 4 irmãs, que agora são mais irmãs do circuito, mas vocês têm uma luta ali muito peculiar de organização, de conscientização, e eu acho que o caminho passa por isso também, nós entendermos bem esses conceitos para que a gente possa lidar com resultados e os eventuais problemas. Eu vou fazer assim rapidamente, dentro do meu tempo, um histórico, por que isso está tão em pauta, essa temática das águas subterrâneas, né? Na área da administração pública, na área do meio ambiente, na área institucional, na área acadêmica, e a questão local, que na verdade são estudos de casos, são problematizações que emergem e a qual nós temos que dar resultados concretos, tanto nós, governo, o Ministério Público representando a sociedade, a área acadêmica, e eu poderia dizer que isso começou mais ou menos em meados da década de 1990. Começou-se um fato chamar a atenção da sociedade a nível até internacional e nacional, que é o rebaixamento dos níveis piezométricos em São Lourenço, né? O rebaixamento do aquífero de São Lourenço. Na verdade, se perfurou um poço chamado Poço Primavera. São Lourenço, o parque é de propriedade da Nestlé, propriedade do parque, e o Manifesto de Minas é dona das águas. E se identificou esse rebaixamento na queda de vazão de outras fontes do mesmo parque, e não se sabe até hoje se isso tinha um nexo causal com o perfuramento desse poço chamado Primavera, que é também uma fonte primavera. Isso envolveu uma grande mobilização da sociedade, né, dos setores políticos, das instituições públicas, para saber o que estava acontecendo, envolvendo o DNPM, né? E isso tudo foi um processo que eu diria assim, traumático, no sentido das várias posições, audiências públicas, judicializações, movimentos da sociedade civil, né? Tentativa de posições acadêmicas, e isso acabou mobilizando também, foi um fator mobilizante, vamos dizer assim, de todas as demais cidades do circuito das águas, que se viam volta e meia à volta com os editais da Codemic, que é uma empresa agora está voltando a se tornar de economia mista, já foi, né? Que é uma empresa pública, né? Do estado de Minas Gerais, e que é dona das águas de Cambuquira, de Araxá, Lambari e Caxambu. E volta e meia se abre esse edital, há toda uma questão sobre a exploração econômica, o viés econômico dessas águas e a relação dessas empresas e desses donos das águas com os interesses, os reais interesses das comunidades. O Ministério Público, de certa forma, foi protagonista também nesses movimentos, nesses debates, na judicialização, feitura de tags, de presenças, produção acadêmica também, e eu tenho uma satisfação muito grande de ter podido acompanhar esse processo desde meados da década de 1990. Mas esse histórico, ele produz alguns conceitos, né? Eu, assim, gostei demais da palestra, infelizmente não pude acompanhar desde o início da palestra do professor Gilberto Coelho. Eu acho que os conceitos que ele traz ali são importantíssimos a nós entendermos e com bastante propriedade na nossa, vamos dizer assim, luta do dia a dia
na discussão dessa questão. Né? O que é uma área de recarga? Porque nós vivemos com uma situação de complexidade, dizia lá o Edgar Morin, né? A questão de a visão, a complexidade, o Morin, Edgar Morin, tinha falado, olha, quando a gente se defronta com esse questionamento, aquilo para se ter a nossa posição, nunca a gente pode perder de vista aquelas duas concepções que a gente vai acabar encontrando: o erro e a ilusão. Muito daquilo que a gente acha que sabe é uma ilusão, e muito daquilo que a gente tem certeza que vai ser assim acaba se tornando um erro. Erro e a ilusão. Quando nós partimos dessa perspectiva, ou olhamos para nós mesmos e falamos, olha, eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que ser mais simples, eu tenho que ouvir mais o outro, eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que trocar. Né? Então eu acho que esse processo passa por isso que nós estamos fazendo aqui um pouco, que é um processo dialético, dialógico. O IGAM, o terceiro setor, a sociedade civil, a área acadêmica, a administração, o Ministério Público, né, o governo. Quem são esses atores? Os comitês de bacia, os profissionais que lidam na área ambiental, técnica. Quais são as posições que nós temos para isso? E quem que são os atores? Os atores essenciais, vamos dizer assim, de poder, raramente aparece. O poder econômico, os exploradores da água mineral, só se for uma coisa assim, grande e tal, aí aparece, mas assim, reunião assim, isso não vem não. Né? Só se for uma coisa assim que, ou tiver um grande esquema, né? Aí se discute, tem, mas também só discute, assim, mas tem algum, vão receber alguma coisa, por quê? Quem tem não quer dar, não quer partilhar, né? Então nós vivemos dentro daquilo que a Ana Paula colocou, um diálogo muito assimétrico, não tem simetria. Sociedade civil não é ouvida, a pandemia que baixa lá o edital, ela fez audiência pública, nossa senhora, vou lá naquela Câmara Municipal, a mesma papagaiada que sempre. Um fala uma bobagem, outro fala que a bobagem tem que fazer isso tudo, então vamos fazer. Então é assim, aí faz aquilo com muita má vontade, a gente vai lá, trata, serve cafezinho, no outro dia não pratica nada daquilo que foi discutido. Então é assim mesmo, vamos que vamos, bate nas costas, tudo legal, é bom demais, e vamos que vamos. Povo, esse negócio de povo é ir lá, desarticulado, quer mexer com aquilo. O negócio foi decidido lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, no meu primeiro dia saiu na portaria, vamos lá e tal. Eu estudei com o secretário, estudei, e eu conheço muito. O Germano, lá de Lavras, a família lá de Lavras. O Isaac, nossa senhora, da área financeira. É cara muito bacana, nem posso ter. Então é tudo decidido assim. E está cada vez assim. O Germano, quando assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, lá no Ministério Público, falou, doutor Beto, estou assumindo aí a subsecretaria, falou, Germano, eu não sei se eu te dou os parabéns, se eu te desejo meus pêsames, não sei se eu te dou um abraço, se eu falo, se é alegria, se é tristeza, nossa, mas é ela. Eu fico em dúvida se vai ser bom para você, se vai ser ruim, não sei. Hoje já está sendo.